Paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Bom dia, abençoados. Se prepare para o chamado. Tem um chamado, uma convocação de Deus selecionada para a sua vida. Dentro dessa vocação, Deus tem esse chamado na sua vida. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem que não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos convida a viajar. Viajamos diante da palavra dele ao meu seu coração. Marcos, capítulo 2, versículo 13. Deus vai falar ao meu seu coração. Nesse chamado de Levi, há um chamado de Levi. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor ao meu seu coração. Então tornou-se a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e os ensinava. E quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: se quer, segue-me. Então, levantando-o, seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa, deste também estava sentado à mesa com Jesus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinha seguido. E os escribas e os fariseus, vendo os que comevam com eles, com os publicanos e pecadores, disseram aos discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e com os pecadores? Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores de arrependimento. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nesta leitura, nesta palavra ao qual o Senhor já fala, aleluia, no seu chamado, de Castamanahasúbria. É sobre o seu chamado que Deus, louvado seja Deus, chega hoje falando. Deus chega se declarando: vem, de Castamanahasúbria, assim como ele disse a Levi: se queres, me segue, vem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te chama. Nesse chamado, nessa convocação, a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer a vocação de Levi, louvado seja Deus. Ele tinha a vocação para este chamado. Ele tinha vocação, ele tinha determinação, ele deixou tudo quando Jesus disse: se quer, vem-me, louvado seja o nome do Senhor, me segue, louvado seja Deus. Deus chamou, Jesus escolheu ele, louvado seja Deus. Assim como Jesus te escolheu, de Castamanahasúbria, ele sabe a sua vocação, ele sabe a sua convocação, de Castamanahasúbria, para uma praticação, louvado seja Deus. Ele lhe ensina, ele capacita, louvado seja Deus, nesse chamado. Há um chamado nas tuas mãos, a qual você, louvado seja Deus, Deus dará a capacitação, esse chamado é só com você, essa vocação é sua, de Castamanahasúbria, louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador. Deus, quando chama, ele capacita, mas ele sabe, de Castamanahasúbria, qual é a sua vocação, ele sabe qual é a sua convocação, de Castamanahasúbria. Ele viu em Levi uma vocação, ele viu que Levi poderia, aleluia, seguir ali até a trajetória, louvado seja Deus, até o chamado de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador que chegou na minha, na sua vida. Você pode carregar essa cruz, de Castamanahasúbria, você pode carregar esse chamado a qual Deus colocou nas tuas mãos, a sua família, o seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia, selecionou você para essa vocação. Glória a Deus. Receba a vocação, receba a prática, receba o aperfeiçoamento de Deus sobre essa vocação, sobre esse chamado, a qual ele vai, louvado seja Deus, revelar. Ele vai, louvado seja Deus, lhe chamar, de Castamanahasúbria, assim como ele chegou ali à mesa para comer, louvado seja Deus, com os publicanos e os pecadores, louvado seja Deus. E aí os escribas, a Bíblia vai dizer, deixou bem claro que os escribas questionou: você come com pecadores, você come com, aleluia, com os publicanos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai dizer: eu não vim, louvado seja Deus, para os sãos. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os de doente. Os que estão doentes, louvado seja Deus, os que estão desacreditados, de Castamanahasúbria, os que estão ali, aleluia, desacreditados na alma, louvado seja Deus, sem força para a caminhada, sem força para a vocação, sem força para o chamado, de Castamanahasúbria. Foi para esses que Jesus veio, foi para esses, para ele capacitar, para ele fortalecer, de Castamanahasúbria, porque em Provérbios, louvado seja Deus, 18 vai dizer, Provérbios 18 vai dizer que o nome do Senhor
louvado seja Deus, o nome do Senhor é torre forte, de casta manarracébria. O nome do Senhor é torre forte, aleluia, é Deus maravilhoso, é Deus, louvado seja Deus, conselheiro, príncipe da paz, de casta manarrassubra. Provérbios 18, Deus vai falar desse chamado, Deus vai falar do nome dele, que é torre forte sobre a sua vida. Você é torre forte nesse chamado, nessa vocação. Aguente somente, porque Deus, aleluia, é torre forte. É torre forte para capacitar, é torre forte, louvado seja Deus, para dar, aleluia, para te aconselhar, porque o nome dele é conselheiro, torre forte, príncipe da paz, Deus maravilhoso sobre a minha sua vida. É assim que Deus é chamado. Nosso Deus, aleluia, é chamado. Louvado seja Deus. Deus, aleluia, quando escolheu, louvado seja Deus. A Bíblia vai falar de 2 homens na Bíblia, louvado seja Deus, a qual tem uma vocação como você tem. Deus escolheu você nessa vocação, de Castama na Rassúbria, nessa vocação, porque Ele capacita, Ele sabe a sua estrutura, e Ele quer evoluir cada vez mais. Ele quer evoluir, aleluia, esse chamado de Cantama na Rassúbria, colocando nas tuas mãos, louvado seja Deus, você no meio dos grandes, assim como Ele fez aqui na Bíblia, e falou bem claro, louvado seja Deus, que Jesus chamou Levi, colocou no meio, louvado seja Deus, na mesa, e os escribas e os fariseus teve que ver Levi ali na mesa, louvado seja Deus, comendo, louvado seja Deus. Ei, Deus, louvado seja Deus, glórias a Deus. Deus conta com você. No meio dos grandes, Deus, louvado seja Deus, capacita, fortalece, torre forte você, de Castamana Rassúbria, por esse lindo chamado. Louvado seja Deus. A Bíblia vai falar de 2 homens, aleluia, Jeremias, de Castamana Rassúbria, Jeremias 1:5, Deus chama Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama Jeremias para um chamado desde o ventre da madre da sua mãe, de Castamana Rassúbria. Você foi escolhido desde a madre. Você foi escolhido desde a madre da sua mãe. Deus sabia a sua estrutura. Deus formou você com a estrutura de Cantama na Rassura para esse chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor vai dizer a Jeremias: e às nações eu te dei como profeta de Castama na Rassébria. Louvado seja o nome do Senhor pelo esse chamado. Pelo esse chamado que o Senhor, louvado seja Deus, está se declarando. Você foi escolhido desde a madre. Louvado seja Deus. Você tem essa estrutura, a qual foi Deus que Ele te criou, que Deus te formou. Louvado seja Deus para te colocar ali nessa vocação, dentro dessa convocação, no meio dos grandes. Louvado seja Deus. Receba de Deus esse chamado, porque Ele te capacita, Ele te estrutura. Louvado seja Deus. Ele te faz torre forte. Louvado seja Deus, porque Deus está lhe chamando. Há um chamado de Deus aí para a sua vida. Há uma, louvado seja Deus, uma convocação a qual vão te chamar de Cantamana Rassúbria, e o teu Deus vai te capacitar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai falar também de Ezequiel. Ezequiel estava, louvado seja Deus, era um sacerdote, estudava sacerdote, louvado seja Deus, mas Deus chama Ezequiel para uma missão, para uma convocação, louvado seja Deus, para uma vocação. Deus chama Ezequiel ali dentro do vale dos ossos secos, louvado seja Deus, e te dás por profeta, louvado seja Deus. Manda Ezequiel profetizar no meio daqueles ossos secos de Cantamana Rassúbria. É um chamado espinhoso, a qual Ezequiel deixou, aleluia, de estudar o sacerdote, louvado seja Deus, para ir ser profeta. Deus, louvado seja Deus, está capacitando. Onde você está estudando, onde você está trabalhando, Deus está mandando você profetizar como torre forte para essa vocação você alcançar. Receba de Deus essa vocação, receba de Deus, aleluia, esse ensinamento. Louvado seja Deus, profetize somente. Eu posso, eu creio, porque o meu, aleluia, o meu Deus, torre forte, me fez forte, me está me chamando nessa seleção, está me convocando. Você vai ser selecionada para esse chamado. Receba somente de Castamana Rassúbria o chamado de Deus. Receba somente, louvado seja Deus, a notícia deste chamado, essa convocação, a qual vão me chamar para essa convocação, selecionando, louvado seja Deus, o teu nome para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Você vai glorificar, você vai profetizar. Foi a você que Deus escolheu. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador na minha, na sua vida. Glórias a Deus por esse chamado, né, meus irmãos? Por esse chamado a qual Deus
capacita, a qual Deus investe, louvado seja Deus. Deus conta com você assim como Ele contou com Jeremias, aleluia, com Ezequiel, capacitando, fortalecendo, aleluia, crescendo, decantamanarrassubra, crescimento na sua vida, vai ter este crescimento a qual você vai ser convocada e selecionada, decantamanarrassubra. A Bíblia vai falar também de Samuel, a qual Ana, louvado seja Deus, fez um propósito, aleluia, com Deus, para que ganhasse aquele filho. E aquele filho, Ana deu, louvado seja Deus, na casa do Senhor, a qual ele cresceu, a qual ele foi ser profeta, juiz, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que ele tinha várias funções, profeta, juiz, louvado seja o nome do Senhor, sacerdote, glória a Deus. Mas Deus, louvado seja Deus, aleluia, capacitou o chamado dele, louvado seja Deus, capacitou o crescimento, louvado seja Deus, por causa do chamado, por causa, aleluia, da sua oração, por causa da sua, aleluia, convocação com Deus. Deus faz esse crescimento nessa seleção. Deus, aleluia, te capacita, dando crescimento nesse chamado por causa da sua oração, por causa da sua dedicação, por causa dos seus agradecimentos com Deus, como Ana fez. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando ali o filho, seu único filho para Deus. Você deu a sua determinação, os seus agradecimentos, aleluia, o seu louvor, a sua oração a Deus, e Deus vai dar este crescimento, selecionando, louvado seja Deus, capacitando, aleluia, te estruturando, louvado seja Deus, para essa convocação, para esse chamado. Receba somente, aguarde somente este chamado, a qual Deus vai mandar lhe chamar para essa capacitação e para o nome dele ser glorificado na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que chega, aleluia, nesse chamado, nessa vocação a qual Deus lhe entregou. Aleluia, é de Deus. É para Deus, é para a glória dele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É só para a glória dele você vai ter essa vocação, essa convocação. Vão lhe chamar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Receba somente, diga: eu creio, eu tomo posse desta palavra, desse chamado, dessa vocação. Glórias a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus, porque louvado seja Deus, é lindo o chamado, onde qual Deus está te convocando. Louvado seja o nome do Senhor, selecionando. Deus grande, Deus poderoso, já te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor. Muito obrigado por esta palavra, pelo teu chamado sobre todas as vidas que estão orando aqui comigo, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Capacita cada um, dê torre forte, dê estrutura forte para essa vocação, meu Pai, para essa convocação, a qual ela vai ser chamada, meu Deus. Louvado seja Deus. E todo fariseu e todos os escribas vão ter que ver, meu Pai, o crescimento, louvado seja Deus, dessa vocação, desse chamado, a qual o Senhor escolheu essa pessoa que ora comigo. Deus vai dando estrutura, vai dando torre forte a ela, porque o Senhor é conselheiro, o Senhor é príncipe da paz, o Senhor faz, aleluia, o teu nome ser glorificado, porque o teu nome é Deus maravilhoso, é torre forte. Deus vai tirando todos os escribas, vai tirando todos os fariseus do caminho, vai limpando com teu sangue, Jesus. Esse chamado é do Senhor, essa convocação, essa vocação é do Senhor, que o Senhor deu para com a vida dela. Assim te pedimos, te agradecemos também, Senhor. Chega ali com teu chamado nos hospitais, nos presídios, chega ali, Espírito Santo da verdade, fazendo essa vocação, selecionando a cura divina, chega ali com a libertação, meu Pai, nos presídios, selecionando a cura divina e a libertação. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo teu chamado, pela vocação que o Senhor tem na vida de cada um aqui. Aguarde somente, aleluia, o chamado de Deus, a seleção de Deus, a vocação de Deus para com sua vida. Você está convocada pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, gostou do vídeo? Já te peço. Glórias a Deus. Se inscreve no meu canal. Aleluia. Deixe o teu like, curta o vídeo para que o YouTube venha, aleluia, cada dia mais conhecer este canal, essa seleção, essa convocação de Deus para a sua vida, para junto a gente convocar cada vez mais o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, deixe o teu like, glórias a Deus, aleluia, fique todos na paz do Senhor, no chamado de Deus para com tua vida, aguarde somente o chamado, amém?